A verdadeira libertação do medo e conexão com a sua própria essência está nas pequenas escolhas que você faz todos os dias. É uma alegria a gente estar aqui juntas mais uma vez. E antes da gente começar, hoje aqui eu também não tive muito tempo de me concentrar, respirar e me arrumar, fazer assim um ritualzinho que eu gosto antes de dar essa aula. Então vamos fazer isso aqui juntas. Eu quero que todo mundo respire profundamente. Perceba seus batimentos do coração. Observe a sua presença aqui e agora. Feche um pouquinho os olhos e observe dentro de si quais os lugares nesse momento estão expressando medo e quais os lugares nesse momento estão expressando amor. Para a gente chegar por inteiro para essa aula e permitir que esses minutos juntas aqui sejam um presente para nós. Para quem está de olhos fechados, vem abrindo os olhos. Ontem eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês um vídeo da Eloá brincando, né? Uma coisa tão simples. Mas enquanto eu observava ela, desde a primeira vez que ela foi num brinquedo que era novo para ela, eu comecei a perceber que a lição que existia ali era muito maior do que aquilo que estava acontecendo. Além do momento de eu estar ali curtindo com a minha filha e podendo ensinar uma coisa nova para ela, eu fiquei pensando em mim, pensando em nós, né, nas coisas que a gente vem estudando. E eu observei assim que a primeira vez que ela entrou no brinquedo, que ela subiu no brinquedo, ela parou, olhou, observou, pediu a mão, ficou com medo, voltou, depois foi de novo. E era o próprio corpo dela dizendo alguma coisa. E assim, não vai, é perigoso, tu não conhece, sabe essa sensação? O medo assim limitando ela naquele momento, naquilo que era novo para ela. Era até parecido com alguns outros brinquedos que ela já foi, mas aquele era desconhecido. E, por outro lado, dentro dela, eu percebi que existia um impulso de eu vou, eu consigo, um interesse em conhecer o novo e ver as outras crianças se divertindo, que ela também poderia se divertir ali, da forma dela, né? E por alguns instantes, ela ficou entre o medo e o querer viver aquela experiência. E, gente, como a gente vivencia isso na nossa vida? Como a gente vivencia isso na nossa vida? Quantas vezes a gente se percebe exatamente nesse lugar? Não é porque a gente não deseje viver algo novo, conhecer algo novo dentro de nós, crescer, conhecer novos territórios dentro da gente e também fora da gente. Mas porque a gente espera muitas vezes que o medo vá embora primeiro. E depois que a gente cresce, nem sempre a nossa mãe e o nosso pai estão ali dizendo: vai, você consegue. Eu dou a mão, é seguro. É a gente com a gente mesma, né? Só eu posso me dar aquilo que eu preciso. E o brinquedo continuou exatamente o mesmo. Quem mudou foi a Eloá. A forma como ela passou a se relacionar com aquele brinquedo, com aquela novidade. Sem tanto medo de fracassar. E se fracassasse naquele primeiro momento, tudo bem. Porque hoje mesmo eu estava assistindo uma aula de um professor e ele disse assim: quem não está fracassando está estagnado. Olha que coisa forte. E aquilo que parecia tão assustador quando ela foi duas, três, quatro, cinco vezes, depois estava tão natural que ela estava se jogando no brinquedo, subindo, correndo, uma coisa tão rápida. O medo não desapareceu, ele deixou de decidir por ela naquele momento. E eu acredito muito que isso acontece com a gente também. Acredito fielmente. E acordou, tô cuidando dela na babá aqui, vou só pegar ela aqui e já sigo. Oi, filha! Pronto, estamos aqui de visita. Quem acompanhou o nascimento da Eloá, me acompanhou no trabalho, sabe quantas aulas ela deu junto e quantas constelações ela fez, né? Às vezes até amamentando ela.
Vamos seguindo aqui, tá? Vamos fazendo aí do jeito que a gente tá podendo. Daqui a pouco o Ricardo chega e aí ela já vai lá com papos, né? Seguindo aqui, gente. A gente passa muito tempo da nossa vida realmente acreditando que o problema é o medo, né? E a gente se faz perguntas assim: como que eu faço para perder o medo, né? A gente fica esperando se preparar, a gente fica esperando uma motivação, a gente fica esperando não ter medo de errar. Como que eu faço para sentir mais coragem? Como que eu faço para me sentir mais segura? Mas hoje eu quero convidar vocês a fazer perguntas diferentes. Perguntas assim que pode mudar completamente a forma como cada uma olha para sua vida. E conversa muito com os objetivos e os temas que eu quero trabalhar nesse mês de agosto, também direcionado para trabalho, que eu tenho percebido um movimento nas constelações bem direcionados para trabalho. É, da gente realmente não ter medo de fracassar na vida, dos nossos pequenos fracassos, a gente saber colocar algumas coisas que são, como é que eu vou dizer, danos que podem ser leves, vamos dizer assim, né? Onde não existe um problema em fracassar, existe um problema em ficar parado, né? Então, a pergunta que a gente vem se fazendo e que eu quero fazer aqui hoje de novo é quem está conduzindo as tuas escolhas nesse momento? Porque o medo, ele pode existir. Tá tudo bem. É uma coisa que é natural, principalmente o medo do novo. Faz parte da experiência humana. O problema nunca é sentir medo. O problema é quando o medo ocupa o lugar de conduzir a nossa vida, de decidir por nós. E quando ele começa a escolher as conversas que a gente tem, as conversas que a gente evita, quando ele começa a escolher os sonhos que a gente realiza e os sonhos que a gente adia, quando ele começa a escolher o tipo de limite que a gente coloca nos nossos relacionamentos, para como a gente se abre, como a gente se fecha, vamos dizer assim, as oportunidades que a gente deixa passar. E pouco a pouco a gente vai acreditando que algumas coisas não são para nós, que um bom relacionamento não é para nós, que um bom trabalho não é para nós, né? Então, assim, as pequenas escolhas do nosso dia a dia é o que cria, elas criam o que a gente vê a respeito da gente. E essa voz do medo, ela aprendeu a nos proteger por causa das camadas que ela construiu em nós. Mas a gente pode encontrar o que está abaixo dela, no sentido abaixo, eu quero dizer, mais internamente. Porque é uma voz superior. A nossa voz interior é superior às camadas, é superior ao medo. Então imaginem assim, imaginem uma árvore pequena, o vento soprava sempre na mesma direção, ano após ano. Ela cresceu inclinada. Quem olha para ela hoje pensa, essa árvore é assim, inclinada. Mas ela não nasceu inclinada. Ela cresceu respondendo àquele ambiente. E a gente também é assim. Acontece uma experiência, a gente dá um significado para a experiência, esse significado se repete, por medo de errar, por medo de repetir, enfim, aí pode ser, tem diversos padrões que a gente pode conversar. Com o tempo, isso se transforma em uma camada que a gente realmente acredita ser aquilo. Uma menina tenta falar, é interrompida, é corrigida, né? Enfim, ela interpreta a minha opinião, não importa. Eu não posso falar, os outros sabem mais do que eu, até a respeito de mim. E a vida continua. Outras situações começam a acontecer para reforçar essa interpretação. Anos depois ela se rotula. Ah, eu sou insegura, eu sou tímida. Vocês percebem? Pequenas coisas no dia a dia. E se a gente abandonar os rótulos e pensar, não, eu não sou assim, eu estou assim por algum motivo. Eu não nasci insegura. Eu aprendi uma forma de olhar para mim, eu aprendi uma forma respondendo ao medo e comecei a viver a partir dessa camada. É assim que muitas das nossas escolhas são conduzidas, não pela nossa essência. A gente muitas vezes não pergunta quem está me conduzindo dentro de mim mesmo, né? Então a gente olhar para isso, trazer presença,
vivenciar a vida de forma diferente a partir do nosso olhar e nas pequenas decisões fazer diferente. Nem sempre a gente vai saber qual é o caminho. Exato. Esse mesmo professor que eu estava falando ali no início da aula, que falou do fracasso, né? Que quem não está fracassando não está expandindo, não está caminhando, está ficando na mesma. Esse mesmo professor, ele disse que foi, meu amor, tá tudo bem? Tá com soninho? Fica aqui no colinho do amor, então, tá? Amadinho. Tá cansadinha. Hoje foi o primeiro dia da escola depois das férias, ela tomou um cansaço. Pronto. Esse mesmo professor, ele estava falando assim a respeito da importância da gente se, a mesma coisa que a gente fala aqui, da gente se desafiar a fazer pequenas coisas diferentes, mesmo quando a gente não conhece o caminho. Porque quando eu conheço o caminho inteiro até chegar no plano, eu estou controlando pelo medo. O meu alvo, o meu plano, eu tô mirando baixo demais, ele diz. Então a gente realmente, assim, saber mirar alto, até para além daquilo que a gente acredita que merece, porque para a gente acreditar no nosso merecimento é um caminho também. Só cada um aqui sabe no seu coração o que precisa fazer para acreditar mais em si, para acreditar no seu merecimento, nos bons frutos que está colhendo já, do que já tem na sua vida. Então, o medo de fracassar realmente não pode fazer parte de se expor. Então, ele fala a respeito de realmente a gente saber mais a respeito da gente e a gente não pesar nos nossos pequenos fracassos. A gente tratar com naturalidade, sabe? E isso se tornar natural, porque nós estamos nos corrigindo, nós estamos aprendendo. E isso acontece nos pequenos detalhes da vida, por quê? Porque é aquelas coisas que a gente também conversa aqui. Vocês me ouvem falar direto. Comece a falar onde você ficava em silêncio. Comece a silenciar e observar mais onde você fala muito. Comece a mudar teu posicionamento, buscar acertar de outras formas. E os resultados serão diferentes e tu vai conseguir ver se aquilo deu certo, se aquilo não deu certo, se está dentro da tua expectativa, se é melhor do que tu imaginava. Porque muitas vezes é melhor. Tendo essa coragem de fazer as pequenas coisas diferentes, tu vai conseguir colocar, incorporar isso dentro de ti, dentro da tua própria natureza, isso vai se tornar uma autoridade dentro de ti, a ponto de tu não ter mais medo do novo. Então, até essa questão de mudança de posicionamento é treinável, é completamente treinável. O nosso cérebro entender que não é matar ou morrer quando a gente vai fazer alguma coisa diferente, entende? Porque muitas vezes é assim que a gente se sente. E aí vem o desenvolvimento desse poder do posicionamento, né? É por isso que eu venho conversando com vocês numa nova linguagem, assim, porque vem mudando profundamente a minha forma de ver mesmo a transformação, o autoconhecimento. E a gente imagina que assim, que primeiro a gente muda completamente por dentro, né? E eu tô percebendo que primeiro a gente muda os posicionamentos, os pequenos posicionamentos para a gente vir se reconhecendo. E aí tendo mais coragem de incorporar as coisas dentro da gente. Claro que tem transformações que mudam dentro primeiro para nos dar um suporte, principalmente coisas mais agudas que a gente trabalha em constelação. A pessoa não está conseguindo se posicionar, ela entrou num ciclo repetitivo, tentando várias coisas e não consegue mudar. Precisamos do olhar sistêmico, dissolver no campo aquilo que é preciso para trazer o fortalecimento interno. Era a pessoa carregando coisas que não eram dela. Mas tem outras coisas, a partir de que a gente encontra a raiz, que é posicionamento para se encorajar cada vez mais. É mudar o nosso cérebro para que ele entenda que essas transformações são naturais da vida, que é seguro viver, que é seguro se desenvolver, que é seguro crescer mais do que os que vieram antes. Porque muitas vezes o que nos limita é isso. Nós não. Chega num momento e estagna o negócio. Por quê? Como que eu vou crescer mais do que aqueles que vieram antes? Eu vi uma professora hoje falando também a respeito de que ela
Quando ela começou a ganhar mais dinheiro, ela começou a comprar umas bolsas que eram um sonho dela, assim, que ela gostava muito. E aí, um dia a mãe dela falou assim: Eu não sei nem o que te dar mais de aniversário. Tu tá cheia de coisa aí. Agora só pensa em comprar, tá cheia de bolsa, tá cheia disso, tá cheia daquilo, né? E ela disse que o primeiro impulso que ela teve foi pegar a bolsa e dar na mão da mãe dela. E depois ela se deu conta que ela pensou: como que eu tenho uma bolsa dessas e ela não? E aí, claro, a postura da mãe, com as coisas não maduras dentro da própria mãe, né? Porque os nossos ancestrais, eles têm condições de viver nessa felicidade por meio de nós também, de aprenderem, de se inspirarem, de fazer diferente e transformar a própria vida. Mudar nesse sentido não tem idade, né? Então, a gente percebe que tem esses dois pontos onde a gente está tentando mudar os posicionamentos da nossa vida, os pequenos posicionamentos, e algo nos trava, que aí é o momento de constelar. Mas também tem os momentos em que a gente já tem condição de mudar, de transformar os posicionamentos, que a origem já está trabalhada, que o sistema já está te permitindo. E aí é coragem de transformar aqui no nosso nível material mesmo, na vida, na vida. Então tem coisas que acontecem dentro dos atendimentos, tem coisas que acontecem na vida. Por isso que é um processo de autonomia. E se vocês perceberem, foi exatamente isso que aconteceu com a Eloá. O brinquedo não ficou melhor, não ficou diferente. Ela não ficou sem medo de uma hora para outra, né? Mas foi uma forma de se relacionar com aquela experiência. Aos poucos, conhecendo e rápido. E é assim rápido para a gente também. E na vida, no geral, acontece da mesma forma. Cada vez que tu escolhe responder diferente, cada vez que tu coloca um limite com respeito, cada vez que tu diz um não que é coerente contigo, cada vez que tu escolhe confiar mais em Deus mesmo do que no teu próprio medo, no plano maior que a gente não vê, tu fortalece coisas diferentes, melhores dentro de ti. E chega um momento que as coisas que pareciam impossíveis, elas não só ficam possíveis, quanto elas não exigem nem esforço. Passa a fazer parte da tua vida e de quem tu é. Porque a nossa identidade, ela também se fortalece da repetição. Por que que esse processo é orientado e ele não é só a constelação? Por que que nós estamos aqui estudando? Porque para a gente fortalecer novas identidades, a gente tem que se sentir segura e orientada para ir trilhando o caminho. Senão, sempre a origem quer nos puxar a voltar a fazer coisas do jeito que a gente fazia. Entendem? Chegou o papai. Vamos lá com o papai, meu amor. Vamos, coraçãozinho. Hein? Olha lá, ó. Oh! Vai lá com o papai. Quer dar aula, Ju? Obrigada aí, gente, pela compreensão. Deixa eu ver o que vocês escreveram no chat aqui, que eu tava com ela no colo e não acompanhei. Pequenos fracassos, então, nos deixam mais fortes, com certeza, Vera. Porque assim, ficar sempre na mesma, fazendo as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados. Satisfações e insatisfações. Também não estamos errando em tudo, né? Vamos dizer assim. Mas os pequenos fracassos, dependendo de como a gente vê eles. Se a gente vê como uma experiência, um degrau que a gente está subindo e algo que a gente está lapidando na nossa vida, com certeza nos deixa mais forte. Porque muitas vezes a gente não aprende ouvindo história, a gente aprende pela experiência. Mesma coisa a Eloá, eu digo pra ela, estamos falando da Eloá, né? Não coloca a mão aí, vai machucar. Ela já sabe que vai machucar, mas ela quer viver a experiência, ela vai lá e coloca a mão e machuca. Aí ela vem chorando, machucou, mamãe. Pois é. Então, tem coisas que a gente tem uma necessidade de vivenciar. Ainda não estamos aprendendo tudo pelo amor. E tem coisas que, assim, lembram quando que um sintoma recebe a cura, quando que a gente recebe a cura de um sintoma, quando ele cumpriu o seu propósito. O que que é o propósito? É o caminho até curá-lo. E nesse caminho nós temos diversas coisas para aprender, para fazer.
entende? Então, é a forma como a gente vê, não se sentir uma pessoa fracassada, errada, fora da. Não tem nada a ver com isso. É uma experiência humana. A gente não sabe tudo. Não é o fim do mundo, tá? Não é o fim do mundo. Claro que a gente pode observar, sim, medir também os possíveis danos dos nossos fracassos, né? Não é colocar tudo em jogo. A gente tem uma sabedoria. E a gente tratar isso com naturalidade com as pessoas também. Saber reconhecer quando a gente erra e não colocar um peso tão grande quando as pessoas erram, porque aí a gente se sente melhor quando erra também. É mais fácil reconhecer, é menos cobrança, é mais tranquilo, é mais fácil fazer esse reconhecimento, se comprometer a não errar de novo, sabe? Rogéria, nossa, acho que foi ontem que eu respondi a uma pergunta sobre o que eu diria para Rogéria adolescente. Foi num grupo que participo no Facebook. Eu diria para minha versão adolescente não ter medo de viver. Incrível, né? E principalmente na adolescência, às vezes a gente é muito educada pelo medo, né? Que os pais não sabem mais o que fazer com a gente. Aí já estão colocando medo mesmo, seja o que Deus quiser, né? Ai, não é mole, gente. Mas estamos aqui. Estamos aqui. E a adolescência tem isso, né? Essa transição entre eu responder aos pais e eu responder a mim mesma. Chegando na vida adulta, as coisas que estão amadurecendo. Entre eu sair daquela fidelidade, aquele amor cego da criança e às vezes ir para o extremo oposto. Meu Deus, o que que eu tô fazendo nessa família, né? Então é bastante coisa. Hormônios, é um tanto de coisa para gente observar. Isso aí, mulherada. Isso aí. Quero fazer umas perguntinhas para a gente finalizar aqui, para deixar vocês refletindo, pensando. Aula bem movimentada hoje, né? Mas acho que eu consegui passar a mensagem que eu tava querendo. Esse projeto que eu falei para vocês aí vai ser bem legal. Eu vou trabalhar alguns pilares novos que eu estou construindo a partir de umas inspirações aí que eu estou tendo de professores e construções minhas aqui também, escrita e tal. E vai ser mais direcionado para trabalho, tá? Mas o trabalho no sentido de servir e realmente se sentir abundante e ter um retorno com isso. Então passa pela vida pessoal também. Amanhã acredito que eu já vou conseguir mandar alguma coisa para vocês disso, tá? Mas eu entendi assim que esses pilares são bem importantes a gente observar onde que a gente está pecando neles, porque sem um deles que seja enganchada lá em alguma coisa, em um desses pilares aí, quando não está bem construído, dificilmente as coisas vão andar. Então é um conteúdo bem novo, assim, que faz sentido aqui para nós dentro do fluxo infinito de expansão, tá? Faz sentido com essa aula também, faz sentido com diversas coisas. E tem vindo muitos assuntos de trabalho, faz alguns meses que eu não coloco nada assim direcionado para isso. Então, eu tô sentindo essa necessidade vinda de vocês, né? Mas é para todo mundo, tá? É para todo mundo. Às vezes a pessoa pensa, não, tô super bem resolvida de trabalho. A gente vai passar pelas esferas da vida, né? Eu, relacionamento e trabalho. Vamos trabalhar a terceira, mas vamos passar por todas as outras. Como eu digo também, muitas pessoas já estão vivendo seu sonho de trabalho, mas ainda estão desconfortáveis com isso. Então a gente vai trabalhar esses pontos, tá? Depois eu mando maiores informações. Mas eu quero fazer umas perguntinhas para a gente terminar aqui. Uma que eu já fiz nas aulas anteriores, né? Se vocês conseguem identificar na vida de vocês onde o medo ainda está conduzindo as escolhas, se algo mudou das outras vezes que a gente fez essa pergunta, como que tu sente isso? Existe alguma resolução dentro da tua vida que tu continua adiando? Uma conversa com alguém, uma decisão a ser tomada, uma atitude, alguma coisa que tu sinta assim que tu precisa fazer e tu ainda não fez por medo? Algum limite que tu não consegue colocar? Algum sonho que tá esperando o momento certo? Quem aí tem sonho que tá esperando o momento certo?
O momento certo é agora, o que a gente tem é o presente. Não quer dizer que se realize de hoje para amanhã, ou pode até se realizar. Mas os pequenos passos, nos detalhes do nosso dia a dia, é que constroem o grande sonho. A gente vira se tornando a pessoa que já está vivendo aquele sonho. E se o medo não decidisse mais por ti, qual seria o teu próximo posicionamento? Qual seria o próximo passo? Não o maior, não o mais difícil, não uma coisa assim de reviravolta, mas o próximo passo, simples, simples. Porque vejam bem, tudo tem uma energia de origem, como uma coisa começa, ela perpetua. Então, um sonho, um grande sonho que começa pela culpa, necessidade de aprovação, insegurança, que energia terá esse sonho de sustentação, né? Que energia? Ou obedecendo até o sonho de outras pessoas que tiveram de expectativa a respeito de ti. Até quando é possível manter algo nesse sentido? Agora, começar um sonho, mesmo que seja devagar, passo a passo, cada dia, conectado ao amor, que nem eu gosto de falar, conectada à mulher que Deus te criou para ser, que já é, né? E às vezes a gente está ainda se protegendo pelo medo. Será que isso é necessário ainda hoje? O que de pior pode acontecer se eu fizer diferente? Se eu não precisar provar nada para ninguém? Qual é meu próximo passo? Então, assim, cada novo posicionamento ensina algo para o teu coração. Cada novo posicionamento vai colocando medo para escanteio na condução da tua vida. Te fortalece de forma diferente. Algo que já é conhecido para ti, mas que talvez tu não está acessando. Então, aos poucos, a gente vai dissolvendo aquelas camadas que estão nos escondendo da gente mesmo. E aí a paz vem se apresentando na vida, né? Porque não necessariamente a paz ela acontece quando a vida toda muda, mas ela acontece a partir do lugar que a gente escolhe viver, desse lugar mais profundo, desse lugar mais essencial. Então, que convite tu tá sentindo aí de ter um novo posicionamento, mesmo com medo? O que que tu tá precisando fazer? E é interessante que daí quando a gente realiza, a gente pensa assim, meu Deus, por que que eu senti medo disso? É impressionante. Impressionante isso. Fez sentido para você, gente? Desejo que tenha gerado aí algumas reflexões, colocar para pensar valores diferentes também, para a gente poder se ver diferente, pensar diferente, fazer diferente. Outra coisa que um dos professores falou, que eu estava estudando hoje, ele disse assim: o cara perguntou para ele assim, é melhor pensar positivo ou se libertar dos pensamentos negativos? Aí ele disse que por pesquisa científica, se libertar dos pensamentos negativos é mais, dá mais certo, digamos assim, que os pensamentos negativos fazem mais mal do que os pensamentos positivos fazem bem. O que que isso quer dizer? Limpeza, olhar sistêmico, trabalho terapêutico, mudança, limpar as cascas. Porque só forçar pensamento positivo tá sujeito a gente ir lá repetir aquele ciclo e daí daqui a pouco, meu Deus, parece que algo puxa. Então vejam bem, a gente se libertar das camadas, né? Uma linguagem diferente falando a mesma coisa que a gente está estudando aqui. O que me deixa bem feliz, né? Me faz bem feliz porque é uma pessoa assim legal, que nem diz a Eloá, que eu gosto, que eu confio no trabalho, que realmente faz pesquisa acadêmica também. Eu gosto de estudar, né, essas pessoas, porque daí a gente também observa se estamos no caminho, num caminho legal também, assim,
baseado no que está sendo estudado, no que está atual. Eu acho isso bem importante também, que é uma responsabilidade estar aqui falando, né? Tá bem, gente. Avançamos um pouquinho no tempo da aula, mas é porque eu comecei depois, né? Agradeço quem está aqui, agradeço quem está assistindo a gravação. E vamos seguir com o nosso grupo de constelação. Assistam outros vídeos aqui do canal também. Tem, olha, acho que em torno de uns 500 vídeos, muitas séries de livros, muitos estudos, muitas lives, coisas que são atuais, por mais que sejam coisas que eu tenha feito há um tempo atrás. Então, façam uso desse material também, porque é um material vivo, bem bom, assim, pode ser que tu encontre algumas respostas, né? Dentro de um material que tá ali. Às vezes a gente tá sem ter o que fazer, tá pensando bobagem, bota mais uma bobagem para olhar ou fica no celular, põe um vídeo no YouTube, na televisão, assiste ou ouve no celular alguma coisa de diferente que pode te orientar, te guiar. Lembrem, né, de vamos se libertar dos pensamentos negativos. Ele falou, inclusive, das causas de doenças físicas a partir de anos, assim, com pensamentos negativos, né? Daí ele disse que teve um estudo também num lugar que estavam fazendo formações, num convento, assim, formação de freiras, né? Eles estudaram cada uma delas num determinado ano, e depois, quando elas se tornaram idosas, eles foram lá e reestudaram. E ele disse que as que tinham esse padrão de saber se libertar dos pensamentos negativos e aí vinham conseguindo trazer mais pensamentos positivos, viveram em média 7 anos a mais. Aí ele falou assim: pensamento negativo numa pessoa é pior que cigarro, mata mais que cigarro. O cientista falando isso, gente. Então vamos se acordar. Vamos se acordar, tá bom? Grande beijo, contem comigo e vamos seguir aqui para o nosso grupo.